Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, terça-feira, dia 28 de julho. Muitas notícias importantes eu destaco aqui para vocês no nosso bate-papo direto, aqui no Papo Reto do Momento Antagonista, algumas daquelas que realmente fazem a gente refletir. Tá? Primeiro, números aí do impacto econômico da Covid-19. Tá? Mais cedo, o CAGED divulgou os dados da perda de postos de trabalho. Tá? O Brasil perdeu 1.200.000 postos de trabalho, 1.200.000 vagas de trabalho com carteira assinada, tá? no primeiro semestre do ano. Então, esses dados aí divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, foram ao todo 1.198.363 vagas no período. O saldo é a diferença entre as contratações e demissões. Ao todo foram 7.916.639 demissões e 6.718.276 admissões nesses primeiros 6 meses do ano, que obviamente metade desse semestre foi já sob o impacto da pandemia da Covid-19. No mesmo período do ano passado, o saldo foi positivo em 408.000 vagas, que foi, inclusive, o melhor resultado desde 2014. Somente em julho, 10.984 vagas foram perdidas. O IBGE, por sua vez, adiou a divulgação da PNAD contínua, que calcula o índice oficial de desemprego no Brasil. Inicialmente, os dados referentes ao mês de junho seriam publicados nesta quarta-feira, mas agora serão anunciados apenas no dia 6 de agosto. A gente já viu o pessoal aí do IBGE mudando parâmetros, divulgando, adiando divulgação, até suspendendo divulgações em outros governos. Nós esperamos que esse adiamento não tenha nenhum tipo de conteúdo político, de motivação política, tá? Vamos em frente aqui. E o investimento no país é o menor para o primeiro semestre desde 2015. Nesse primeiro semestre foram 25,4 bilhões de dólares de investimento direto no Brasil, no país. É o pior resultado, então. Em 2015 foram 25,3 bilhões, né? Quase a mesma coisa. No mês de junho, 4,8 bilhões de dólares entraram no país por meio desses investimentos diretos e os dados foram divulgados pelo Banco Central. A expectativa para junho era ainda menor, de uma entrada de 3,5 bi. Para julho, são esperados apenas 2 bi. Em abril, o investimento direto havia registrado o pior resultado para o mês em 25 anos, 234 milhões de dólares apenas. Nos últimos 12 meses, houve um ingresso de 71,7 bilhões no país. Bom, falando ainda em economia, vou entrar logo na entrevista exclusiva que eu fiz aqui com o Rubem Novaes, presidente do Banco do Brasil, que está demissionário, já anunciou a sua saída. Eu questionei, inclusive ontem, de forma dura, no gabinete de crise, as declarações que ele deu logo que saiu, tá? Deu uma entrevista para a CNN, ontem falou com o Merval Pereira, e também mais ou menos na mesma linha. Né? Para a CNN ele disse que não se adaptou à cultura de corrupção, compadrio e privilégios de Brasília. Então eu questionei justamente sobre do que ele estava falando quando mencionou corrupção. Ele não se adaptou ao quê? O que ele presenciou? O que no Rubens Novaes presenciou? E aí eu questionei se algum parlamentar faria, né, um pedido de explicações, se o convidaria para prestar esclarecimentos lá no Congresso. E 2 senadores, o Randolph e o Cajuru, protocolaram pedidos para convites, né, para que ele vá lá e se explicar. Mas aí eu fui e pedi diretamente a explicação para o Rubem Novaes. Fizemos uma entrevista agora no início da noite e questionei ele diretamente. A entrevista, inclusive, a íntegra, foi uma entrevista escrita. A entrevista, a íntegra, está no site para consulta de vocês. Está agora pendurada lá no site, no topo do site. E eu, quando eu questionei, ele saiu pela tangente. Disse que nunca presenciou, né, a frase dele é:
Eu não quis dizer de maneira nenhuma que presenciei atos de corrupção. Foi uma força de expressão. Ele disse que apenas questionou a cultura de Brasília, que é realmente aí permissiva. Citou, né? Disse que, olha, basta você olhar aí, muitos dos políticos com quem a gente tem de lidar aí diariamente tem ficha corrida, tem a capivara enorme, né? Então era disso que eu estava falando. Não compactuei com nada, não presenciei nada. Não, nem no governo, nem no Banco do Brasil. Disse que o Banco do Brasil, inclusive, a estrutura não permite muito esse tipo de coisa. Bom, a gente acredita. E aí, na sequência, falou que está saindo do banco porque realmente está cansado. Ele falou, você pode até não acreditar, Cláudio, mas estou cansado, estou velho, tenho 75 anos, e quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando perigoso, porque a gente acaba falando igual criança, sem filtro, falando as verdades, e muita gente não está preparada para ouvir certas verdades, a gente acaba falando demais, né? Aí eu me questionei, bom, será que essa história aí, né, da adaptação à cultura da corrupção, será que ele não falou demais? Será que ele se arrependeu? Bom, o fato é que ele negou, então, qualquer tipo de testemunho, né, de atos de corrupção, defendeu a gestão dele, disse que fez vários desinvestimentos importantes que estavam mal feitos, que haviam sido feitos na época do PT, em empresas que não tinham nenhum tipo de relação com a atividade fim do banco, nenhum interesse, né? Fez o desinvestimento, que havia um programa de privatizações importantes de várias empresas associadas, coligadas aí ao Banco do Brasil, mas que a Covid acabou inviabilizando isso. Então, os planos aí do Novaes foram bloqueados pela Covid. Diz também que sai porque ele acha que o banco precisa de renovação, precisa de gente nova, capacitada para lidar com os desafios aí do sistema financeiro, né, com fintechs, com big techs, com open banking, enfim, todas essas novas plataformas tecnológicas associadas, né, ao mercado, plataformas financeiras, que os bancos precisam ter realmente gente antenada. Ele falou, Cláudio, eu sou muito velho, eu gosto de viajar com a passagem de papel, né, na mão. Bom, entrevista muito boa, recomendo a leitura. E uma outra coisa importantíssima, eu questionei ele sobre esse embate, né, com o TCU, com o Bruno Dantas, em relação à questão da publicidade, né, da injeção de recursos do Banco do Brasil em sites, blogs, canais do YouTube bolsonaristas. O Bruno Dantas está questionando, pediu transparência, cobrou as planilhas com os beneficiários, o Banco do Brasil não forneceu. O que o Novaes diz é o seguinte, não tem irregularidade nenhuma, e inclusive o Alexandre de Moraes peticionou todas essas informações e nós já enviamos para o Alexandre de Moraes, no âmbito lá do inquérito das fake news, para que ele conheça, então, como é feita essa alocação de recursos. A gente indica o nosso público-alvo, o tipo de campanha que a gente está fazendo, e o Google joga os algoritmos dele ali, o YouTube, e então vai jogando nos canais que ele acha que tem relação. A gente sabe que esse mecanismo já evoluiu muito e hoje é sim possível você, inclusive, criar blacklists para que a sua publicidade não seja veiculada em determinados sites, né? Então, mas ele disse que não tem irregularidade nenhuma, está convicto disso, e então, bola para frente. A entrevista é longa, recomendo a leitura, é longa e rápida, é longa para a gente ficar repetindo ela aqui, mas é uma entrevista que você rapidamente ali lê e fica bem informado, fica antenado com tudo que está acontecendo, tá bom? Pelo menos em relação a esse episódio aí da saída do Rubem Novaes, que acabou criando alguns ruídos, né? E parece que então, sim, está aí se explicando. É isso. Vamos em frente. Bom, notícia importante, já que a gente está falando de rede social, né? A Câmara proibiu o uso da cota parlamentar para deputado lucrar no YouTube. Por quê, gente? A decisão, inclusive, é do Rodrigo Maia, agora, né? Um ato da mesa, da diretoria da Câmara, com a nova regra publicada agora na terça-feira. Por quê? A medida foi tomada justamente depois que o Estadão revelou que pelo menos 7 deputados estavam transformando a divulgação de atividades no Congresso em negócio privado ao monetizar seus canais no YouTube, com vídeos que arrecadam recursos de acordo com o número de visualizações.
Quem são os bolsonaristas? Carla, quem são os alvos aqui, né? Os deputados. Quem são os deputados? Tem bolsonarista, Carla Zambelli, Bia Kicis, Ottoni de Paula. Tem ex-bolsonarista, Joyce Hasselmann. Tem petista, Paulo Pimenta e Flor de Lis, Paulo Pimenta. E tem PSDista, aqui também, Flor de Lis, do PSD. Tá? Todos eles contrataram empresas com dinheiro da cota parlamentar para fazer edição e montagem dos vídeos de seus canais no YouTube. Apenas Ottoni e Pimenta disseram ter desistido da monetização. Eles fazem monetização. A nova regra, no entanto, não abrange casos em que o parlamentar utiliza seus próprios assessores para alimentar os canais na internet e lucra com as visualizações. É o caso de Gleisi Hoffmann, presidente do PT, que informou já ter lucrado R$32 mil. Olha, isso aqui é uma questão sensível, é uma questão nova, justamente por causa dessas novas plataformas. Ela mistura o público e privado. Ela não se refere apenas a deputados, também a senadores, também ao executivo, né? Isso em todos os níveis do país, federal, estadual, municipal. O próprio presidente da República, a sua família, tem uma empresa de marketing digital registrada com os nomes deles e tal, e eles operam, né, esses canais. Então, quando o presidente da República usa o seu canal pessoal, privado, do Facebook, do Twitter, do Instagram, né, transforma aquilo como canal oficial de presidente da República, ele passa a usar, né, a misturar a sua persona física, ali, os seus canais criados, inclusive, anteriormente, com a comunicação institucional. Então, além disso dar uma opção de problema, você tem justamente esse questionamento. Se você tiver monetização desses canais, significa que você tem o presidente da República lucrando justamente com a transmissão daquilo que ele faz. E muita gente, se ele fosse só o Bolsonaro, muita gente não o acompanharia. Mas como ele é presidente da República, é quase uma obrigação, né, de todo cidadão acompanhar. Por isso que também ele tem tantos seguidores. Então, essa é uma questão que precisa ser enfrentada, né, e começou a ser enfrentada aqui pela Câmara, realmente, até para que a gente estabeleça limites. Né? Pode usar, mas não monetiza. Tudo isso, gente, hoje faz parte, né, do jogo político, faz parte também do mercado. Você, quando tem milhares de seguidores na sua conta, né, você realmente passa a ter algum tipo de poder, seja político, seja econômico. Então, tudo isso precisa realmente ser enfrentado e as coisas vão evoluindo de forma muito rápida. Vamos lá. O que mais eu destaco para vocês aqui? Covid hoje houve um problema do Ministério da Saúde, então não registrou-se os casos de São Paulo, sem os dados de São Paulo. O Ministério registrou 921 mortes em 24 horas. Já é um número alto, próximo de 1.000, e isso sem São Paulo. Então, quando fizer o ajuste disso aqui, realmente a situação vai se apresentar de maneira bastante complicada, tá? Foram 40.816 diagnósticos positivos nas últimas 24 horas, também sem os dados de São Paulo. Para vocês terem uma ideia de realmente como está a situação. E ao todo, então, nós temos aí 88.539 vítimas fatais da doença. Em pouco tempo, talvez em mais um mês, a gente chegue a 100 mil. É um escândalo, é uma tragédia social humana. Hoje, inclusive, morreu o Rodrigo Rodrigues, né, apresentador da Sport TV, morreu pela Covid. 45 anos, jornalista, músico e escritor. Estava fazendo tratamento na Unimed da Barra, no Rio de Janeiro, recebeu o diagnóstico há 2 semanas, foi internado no último sábado, quando se dirigiu ao hospital para fazer exames, né? E acabou tendo de ser induzido ao coma, teve complicações em razão de uma cirurgia para controlar uma trombose, né, venosa cerebral, então não resistiu e faleceu. Uma perda importante e que mostra, gente, aproxima as pessoas desta tragédia que é a Covid. Não é gripezinha, não cura com cloroquina. O Bolsonaro está aí para provar, né? Não cura. Né? Então, realmente, a gente tem que se prevenir. Se previna. É a melhor forma de evitar. Tá? Bom, destaco para vocês aqui, então, o noticiário político-policial, né? Que é aquele mais em voga no Brasil. Justiça Federal, vejam só, do Distrito Federal,
arquivou denúncia contra o ex-governador Fernando Pimentel. Mais uma denúncia aí. Mais uma que o Pimentel se livra. Há pouco tempo ele também foi absolvido em outro caso. Agora tem a ver com contratos que ele fez, né, com um consultor, o Mário Rosa, que depois subcontratou a sua própria esposa, a esposa do Pimentel, né, Carolina, com repasses de recursos. Isso em troca, ele era acusado, né, de receber a propina em troca de favorecer empresas junto ao BNDES. A acusação justamente é que o Mário Rosa e a Carolina seriam intermediários ou lobistas de relações do Pão de Açúcar e da Marfrig, né, o frigorífico Marfrig, com o ex-governador de Minas para que ele atuasse em favor delas no BNDES. Na época dos fatos, o Pimentel era o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Ele teria, então, recebido aí 8 milhões para atrapalhar o financiamento do BNDES ao Cassino, o grupo, né, Cassino, e inviabilizar que ele comprasse a rede Pão de Açúcar do Abílio Diniz. Esse é um caso conhecido, realmente muito bem fundamentado, mas o juiz aqui resolveu que não tinha prova. Então fez aqui uma explicação, é até engraçado, né? Quem fala assim: na manifestação enviada à Justiça, o MP disse que causou estranheza o fato de Mário Rosa, um consultor de inegável notoriedade, ter subcontratado a empresa de Carolina. Mas, independente de qual interesse tenha motivado a subcontratação, tal fato não pode ser tornado como prova da existência de um esquema delituoso. Outro sim, após a quebra de sigilo telemático dos indiciados, nada se encontrou envolvendo qualquer tratativa ilícita, mas tão somente negociações acerca de aditamentos ao contrato. Bom, então, gente, olha, é isso. Na semana passada, a Justiça Eleitoral absolveu o Pimentel de acusação da acusação de Caixa 2. Ele era acusado de receber 1,5 milhão de empresas e só declarar 90 mil ao TSE. Também foi absolvido, né? E o juiz disse também que o MP fundamentou mal a denúncia. Então, muitas vezes a culpa não é do juiz, a culpa é do MP. Tem que ver, e o promotor e o procurador fizeram bem o seu trabalho, eles são militantes políticos, estão associados a determinada linha, a determinado partido, por isso que justiça tem que ser independente. Tá? A gente sempre fica aí realmente com a pulga atrás da orelha, nesse caso, por exemplo. E a Câmara, né, entrou com um pedido ao STF para que anule as buscas feitas nos gabinetes do Paulinho da Força e da Rejane Dias, esta última aí, a esposa, né, deputada federal, esposa do Wellington Dias, governador do Piauí. Vocês acompanharam a nossa cobertura a respeito disso, já na segunda-feira. E aí é interessante o seguinte, a gente pegou aqui o pedido, né? O pedido. Segundo esse pedido da Câmara, o material apreendido nas dependências ali da casa tem de ser encaminhado ao Supremo. A operação de busca e apreensão em gabinete de deputados coloca claramente em risco o pleno e regular exercício do mandato, é a justificativa, tá bom? O gabinete Paulinho da Força foi alvo de buscas no dia 14 de julho. Ele é suspeito de Caixa 2 e lavagem de dinheiro. Rejane Dias foi alvo de buscas ontem, né, em operação que apura justamente irregularidades na área de educação. Tem mais. A gente colocou a mão aqui na petição e ela, inclusive, diz o seguinte, que há o risco, a privacidade do parlamentar é o sigilo da fonte. Agora, eu gostei. Virou todo mundo jornalista. Agora, parlamentar também tem sigilo da fonte. Sabe o que é isso, gente? O nome disso é foro privilegiado. O que a Câmara está tentando fazer é restabelecer o foro privilegiado. Vocês vão lembrar que o foro privilegiado foi restringido, né, ao exercício do mandato. Então, quando você tem crimes anteriores, né, você pode ser julgado na primeira instância. Por isso que você tem todas as operações acontecendo, né, em diversos âmbitos, eleitoral, federal, enfim. E agora eles querem o quê? Querem que o Congresso seja blindado. Então, eles não querem ser investigados de maneira alguma, eles querem ampliar, né? Isso não é de hoje, eles querem restituir, até ampliar o foro privilegiado, que é uma excrescência, né? Tinha que acabar esse negócio. O foro privilegiado não deveria existir, né? Não deveria existir.
Temos aqui a decisão, está lá disponível no site também, no post, a manobra da Câmara para restabelecer o foro privilegiado a parlamentares. Tá bom? Tem mais coisa interessante aqui. É o seguinte. Bom, o governo está fazendo uma manobra também, né? Está aí a Câmara fazendo manobra. O governo também está manobrando para quê? Para usar o orçamento da guerra, o que sobrar do orçamento da guerra, o orçamento que foi aprovado, o orçamento paralelo que foi aprovado para o enfrentamento da Covid, restrito a este ano, eles querem usar recursos que sobrem desse orçamento no orçamento do ano que vem, para investimento. Em quê? Em infraestrutura. Para quê? Para bancar aquele projeto petista, né, do Braga Neto, do Pro Brasil. É um projeto petista, é aquela mesma linha. Vamos investir pesado em infraestrutura, né, para poder gerar emprego, não sei o que e tal. É sempre a mesma coisa. Só que eles querem fazer isso desrespeitando o teto de gastos. Então, tinha que mandar uma PEC para o Congresso para que ela fosse aprovada. Mas não, eles querem fazer aqui, dar uma pedalada, fazer uma manobra para tentar dar um jeitinho e usar o dinheiro que sobra, 38, 40 bi, né, para fazer essa brincadeira. Ao todo, o Tesouro tinha liberado 509,6 bilhões em recursos extras para o combate à pandemia. Até hoje, foram gastos 285,7 bilhões. Então, vocês têm uma ideia mais ou menos de quanto está sobrando, metade. Né? Aí, mesmo que se gaste mais, o que eles querem é que pelo menos 35 bi vão para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Quem está mexendo com isso? Rogério Marinho, o mesmo que apoiou o Braga Neto para a criação desse Pro Brasil. Rogério Marinho é que está trabalhando em função, inclusive esse Pro Brasil foi desenhado em parceria com alguns empreiteiros, tá? Especialmente do ramo aí da incorporação. Nós já publicamos detalhes disso e é essa gente que está mandando. Um deles é o Rubens Menin, que é o dono da MRV, fundador da MRV, está sempre nas primeiras fileiras lá dos eventos no Palácio do Planalto, virou o maior incorporador do mundo no governo PT, justamente com Minha Casa Minha Vida, e agora vem, né, se aliou, aí agora virou bolsonarista, né, de primeira ordem, e também abriu a CNN Brasil, né? CNN Brasil, então, do Rubens Menin. Então, é importante esse tipo de coisa para que vocês possam fazer a leitura correta de tudo que está acontecendo, né, na cara de vocês. Bom, repercutimos, amanhã vamos entrar mais ainda nessa história do Pro Brasil. E aí, só para finalizar, 3 notícias importantes. Uma, o Paulo Marinho, em depoimento ao MP do Rio, o MPF no Rio, disse o seguinte, que o Bolsonaro foi informado pessoalmente da gravidade do caso do Fabrício Queiroz lá atrás. O alerta foi feito por Gustavo Bebiano, falecido Gustavo Bebiano, coordenador da campanha de Bolsonaro em 2018 e ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, que morreu de infarto, né, em março deste ano, infarto fulminante. Ele diz justamente que o Paulo Marinho ligou para ele, ele falou com o presidente, entrou numa reunião, chamou no banheiro, conversaram 10 minutos e o presidente mandou ele tratar da questão pessoalmente. Então, assim, está aí o relato do Paulo Marinho, está dentro daquela investigação ainda que está sendo tocada em 3 frentes diferentes, inclusive. O Dias Toffoli defendeu também o inquérito das fake news hoje, só que ele já mudou o discurso. Agora, o inquérito não pelo visto, não investiga críticas, ataques ao STF, mas sim uma máquina de desinformação que usa robôs e perfis falsos para desacreditar instituições democráticas. Não podemos normalizar, condescender e aceitar fake news como um fenômeno inevitável. Não podemos aceitar isso como algo impossível de combater. Temos que ter instrumentos, regulação, responsabilidade do mercado a respeito desses temas. Tem sim, e tem de investigar, mas então investiga logo, porque está 1 ano e meio esse inquérito aberto e não se tem nenhuma conclusão.
Lembrando que investigar possível criação dessa máquina de desinformação, de manipulação de opiniões, significa investigar, apurar quem financia, quem faz, etc. e tal. Ela existe? Ela existe. Nós somos alvo dela. Ela existe. Quem financia? Bom, está lá o STF investigando há mais de um ano, parece que não descobriu ainda. Acusou lá alguns empresários, mas cadê? Onde estão as provas? É preciso concluir essa investigação. Já falei isso outras vezes. Isso não quer dizer, não tem nenhuma relação com a questão da censura. A censura realmente ela não pode acontecer. Censura não pode, tá? Censura é coisa de regime autoritário. Investigação precisa ser feita, responsabilização no âmbito da lei, naquilo que já está previsto legalmente. Tá bom? E eu encerro aqui com uma outra informação exclusiva que eu publiquei hoje, muito importante. Vocês vão lembrar o Félix Fischer, né, o ministro do STJ, que é relator da Lava Jato, relator do caso Queiroz, né, da rachadinha que investiga o Flávio Bolsonaro lá no gabinete quando era deputado estadual. O Félix Fischer teve uma emergência médica, foi internado aqui no hospital em Brasília, sofreu uma cirurgia ontem e passa bem. A questão é a seguinte, eu tive a informação de que ele sofreu ameaça. Inclusive telefonaram, entraram em contato com a filha dele. Uma pessoa não identificada disse que conhece tudo da rotina da família, tem dados pessoais de todos os familiares do próprio ministro. Então, o ministro está muito preocupado com esse tipo de ameaça, de assédio, solicitou reforço na sua segurança. Ele está na UTI do DF-Star, aqui em Brasília, e com 2 seguranças na porta, pessoas da sua confiança, porque realmente está aí nesta situação. Já pediu para que seja investigado, obviamente, e é um absurdo. É realmente uma vergonha. E ele é importante, porque ele não só, né, em função disso tudo que eu já falei, relator da Lava Jato, relator do caso Queiroz, ele discorda desse posicionamento do Noronha, de ter dado domiciliar para o Queiroz e para a esposa no plantão. E tudo indica que ele, quando voltar, pode revisar essa decisão. Então, quando começa a vir esse tipo de assédio, de ameaça, isso obviamente que tem um objetivo. E a gente pode pensar que o objetivo é esse, a gente pode imaginar que o objetivo é esse e de onde vem esse tipo de ameaça. É isso, minha gente. Muito obrigado aí pela audiência. Não deixem de clicar, de comentar nesse vídeo. Quanto maior for a interação, mais relevância a gente ganha no algoritmo do YouTube para que um conteúdo qualificado como o nosso possa atingir um número maior de pessoas. Essa é a nova realidade. Um abraço a todos. A gente se vê amanhã no Gabinete de Crise. Tchau.